E aí galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu tô acompanhado, depois de vocês tanto aperrearem, Gabriel voltou aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre redação. Pra quem ainda não conhece Gabriel, ele é meu conterrâneo, foi aprovado em primeiro lugar em medicina na USP, através do Enem, teve um resultado maravilhoso. A gente já gravou um vídeo aqui no canal falando como foi a preparação dele até atingir esse objetivo, eu vou deixar aqui nos cards. E nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre a redação. A gente vai ler a redação dele, ler a redação em primeiro lugar em medicina da USP. Olha, a gente vai entender o método que ele aplicou, a forma que ele estudou. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento dele com a redação. É isso aí, galera. Eu tô aqui mais uma vez com o Felipe. Obrigado, Felipe, por ter me chamado. E dessa vez eu vou falar um pouco sobre como eu escrevo minha redação, como eu monto minhas estruturas e como eu cheguei a todo esse processo. Eu gosto bastante da história de Gabriel, galera, porque um ano antes dele ser aprovado, no ano que ele fez a prova realmente valendo, ele só não foi aprovado por conta da redação. Ele teve uma nota maravilhosa, eu vou deixar aqui na tela pra vocês, e se ele tivesse tido um desempenho um pouquinho melhor na redação, ele teria sido aprovado. Então imagina o quão desesperador deve ser a gente não conseguir entrar em um curso por conta da nota da redação. Imagina só como é que ficou a cabeça dele. E como foi isso, velho? Como é que tu trabalhou com isso? Cara, realmente não foi fácil. É muito frustrante você ficar por alguns décimos, alguns poucos pontos para entrar no curso que você almeja para a vida. Uma coisa que eu procurei botar na minha cabeça foi que eu não podia ficar pensando que eu passei muito perto, porque senão eu ia acabar entrando na comodidade e não ia me dedicar tanto quanto eu poderia. Então eu gostava de pensar às vezes que eu não estava perto, que eu estava longe, e aí eu ia me esforçar esse tanto e com certeza isso me beneficiou. Então, pessoal, agora a gente vai conhecer a redação de Gabriel. Antes de tudo, qual foi a nota que tu tirou nela? Foi 980. 980. Tu perdeu esses 20 pontos em quê? Na competência 1. Competência 1, gramática. É o nome daquilo? Calcanhar de Aquiles? É, o calcanhar de Aquiles. A pedra no sapato da galera, né? Pessoal, essa daqui é a redação de Gabriel, pra quem quiser printar. E a metodologia que a gente vai aplicar aqui vai ser a seguinte. A gente vai lendo parágrafo por parágrafo e vai comentando alguns aspectos da redação dele. Infelizmente, a gente não tem o poder de responder e tirar todas as dúvidas de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, não tenham vergonha. Até com uma vírgula, deixa aqui nos comentários que a gente tenta responder. A gente não sabe tudo, né? Mas a gente vai tentar responder vocês. Pronto, então a gente tá com a redação aqui, a gente vai lendo pra vocês e vai comentando ela, beleza? Então bora começar com a introdução. No filme estadunidense, estadunidense, né? No caso eu escrevi errado, é estadunidense, não é estadunidense. Aqui eu já zerava, né, puto? Já é um incompetente. Pega outra aí pra me corrigir. Brincadeira, galera, é normal errar. Pode errar. Um erro não tem nenhum impacto na redação da gente. No filme estadunidense, Wall-E, é assim que se pronuncia? Acho que é o Wall-E. Wall-E, produzido pela Pixar Studio em 2008, o pequeno e expressivo robô, de nome homônimo à obra, em meio a um mundo sem humanos, se depara com registros cinematográficos de pessoas cantando e dançando, o que o estimula a repetir os gestos exibidos como forma de incorporar a identidade humana para si. Essa cena, apesar de ficcional, dá destaque ao material cinematográfico como uma... Aqui tu errou, não foi? Errou, pronto. Inclusive, galera, algo que é interessante... Pelo amor de Deus, não risquem. Sempre que vocês errarem, coloca a palavra ou a frase entre parênteses e traça um traço. Tem gente que risca com a mancha, né? Parece um Picasso lá na... Eu fazia isso. Fazia? Quando vocês erram e faz isso, de colocar entre parênteses e riscar a palavra ou a frase, vocês estão dizendo para o corretor o seguinte: isso não faz parte da minha redação, eu não errei, isso não está no meu texto. Mas voltando, essa cena, apesar de ficcional, dá destaque ao material cinematográfico como uma maneira de perpetuar identidades, bem como de auxiliar indivíduos a se descobrirem como parte pensante e sensível de uma coletividade. E, nesse sentido, evidencia a necessidade de democratizar essa forma de arte. Ponto. Vamos parar por aqui, galera. Então aqui Gabriel inicia com uma contextualização, o que é fundamental. Independente do teor, a gente sempre tem que contextualizar antes de emitir uma opinião. E aqui ele fez isso muito bem, ele utilizou uma alusão, uma referência que se encaixou muito bem na temática e dá para o teu texto, de certa forma, uma originalidade, né? É o que a gente chama de marca de autoria. Se vocês perceberem, a alusão que ele utilizou está muito referenciada e detalhada. Produzida pela Pixar Studio em 2008. Por mais que seja algo simples, isso é característica de uma alusão bem feita. E isso faz toda a diferença. Inclusive, uma preocupação que eu tive foi de tentar fazer a pessoa que está lendo imaginar o que é aquilo, né? Então eu descrevia um robô expressivo, Sim, pequeno,
Então é bom fazer a pessoa imaginar mesmo, para inserir mesmo no que você está contextualizando. E tipo, tu utilizou um desenho na tua redação. Muitas pessoas têm essa dúvida. Pode utilizar desenho, pode utilizar um filme infantil. Pode e deve, pessoal. Se tiver bem colocado, pode utilizar qualquer referência na tua redação. A única coisa que eu sugiro para quem gosta de citar desenhos, séries, filmes, enfim, quem gosta de citar esse tipo de conteúdo, é que treinem. Quando a gente utiliza uma obra com esse teor, a gente tem que ter a sensibilidade de sintetizar ela e manter o sentido. E fazer isso é difícil. Muitas vezes o parágrafo fica muito grande, a alusão ela também pode ficar muito vaga. Então treinem. Se for utilizar esse tipo de alusão, vocês devem treinar ao longo da preparação. E é o que eu falo para vocês. Ousem nesse parágrafo de introdução. Não tenham medo de escrever. A introdução é um parágrafo que dá muita liberdade pra gente mostrar a marca de autoria. E além disso, é o primeiro contato que o corretor tem com a redação da gente. Então, utilizar ferramentas para deixar essa parte do texto mais atrativa é algo que é bem bacana de se fazer. Inclusive, porque tu citou Wall-E. Teve algum motivo especial ou foi de última hora? Assim, eu considero sim que teve um motivo especial, porque no mês anterior ao Enem, eu fiz uma redação citando Wall-E sobre obesidade. Inclusive, o Wall-E é um filme muito bom para muitos temas. Olha. Eu deixo aí a dica. E a brecha que eu encontrei para usar o Wall-E foi realmente essa cena particular. A cena de você ver ele se identificando, tentando se identificar ali com os humanos. Através do cinema, eu percebi que ali o Wall-E dava uma importância muito grande à obra cinematográfica e, consequentemente, à democratização a importância. Então, eu destaco também a importância de você, quando está treinando, você está focando ali no que você está fazendo. Você não pode fazer 1000 redações numa semana, mas no automático, digamos assim. Porque muitas vezes, o que você está fazendo ali, você pode utilizar no Enem, você pode lembrar. Nem sempre você vai lembrar, claro. Também ninguém aqui tem o cérebro de elefante. Mas ajuda muito. Mas tipo, Wall-E é um filme que tu assiste, é tipo, o tipo de filme teu, tu viu na tua infância e tu tem essa recordação até hoje. No caso, é porque, como eu citei na redação do mês anterior, como eu falei, me bateu a vontade de assistir de novo o filme, e aí eu assisti. E realmente eu acho que ajudou a refrescar a memória. Eu sempre assisto desenho, velho. Tipo, eu tô no computador, sempre que eu vou almoçar ou vou tomar café, alguma coisa, eu assisto desenho. Então eu assisto muito desenho. Inclusive teve um que eu assisti que se chama Pé Pequeno, não sei se tu já viu falar dele. Acho que minha mãe já assistiu, já vi ela assistir. É muito bom pra quem vai utilizar esse tipo de recurso na redação. É um filme que é bem crítico. Se a gente assiste ele no automático, realmente a gente vê apenas um desenho. Só que se a gente vai ver com o intuito de citar na redação, ele é um filme muito crítico, traz muitos conceitos que a gente pode utilizar na redação. Eu acho que muitos desenhos, inclusive da Pixar, eu destaco, eles conseguem abarcar uma quantidade de situações, de contextos que são muito úteis se você parar para pensar em redação, dá para encaixar em muito tema mesmo. É só você ver com um olhar mais sensível mesmo. Então, pessoal, nessa parte do texto aqui que eu falo, essa cena, apesar de ficcional, dá destaque ao material cinematográfico, especificamente, a gente pode fazer uma analogia como se ela fosse uma ponte do texto. Ela liga a contextualização, que foi o que eu citei, a Wall-E, à minha tese, que vai estar no finalzinho da minha introdução. Então é importante que nessa ponte a gente deixe bem claro qual é a relação entre a contextualização e a sua tese, a opinião que você está sustentando. Perfeito. Mas enfim, bora ler a tese de Gabriel. No entanto, apesar de sua importância, lamentavelmente o cinema não está ao alcance de toda a população brasileira. Fato que viola o princípio constitucional de democratização do acesso à cultura e que está ligado, sobretudo, à urbanização caótica ocorrida no século XX, como também ao individualismo crescente entre os telespectadores. Então, show de bola. Eu achei ótima a tua tese, mas nesse caso em específico, eu não citaria os argumentos na introdução. Se a gente olhar que a tua introdução, ela já está relativamente grande. Então, consequentemente, isso gera no texto da gente um processo, um evento que a gente chama de inversão textual. É quando a conclusão ela fica menor do que a introdução. Ah, Felipe, mas isso perde ponto se a minha conclusão ela estiver menor do que a introdução? Não, se a conclusão ela tiver os 5 elementos necessários da proposta de intervenção, tiver agente, meio, modo, ação, detalhamento e finalidade, tu ganha os teus 200 pontos, não tem problema algum. Só que é interessante que a gente evite esse processo de inversão textual. Então, nesse caso específico, eu retiraria os argumentos da introdução e colocaria um tópico frasal de encaminhamento. Sei lá, diante dessa perspectiva, cabe avaliar os fatores que favorecem esse quadro.
ou algo parecido com isso. O pessoal estava aqui conversando com o Gabriel, ele acabou de me falar apenas que ele escreve a redação direto na folha de redação oficial. Ele só faz rascunho da Introdução e conclusão. introdução e conclusão. Diga aí, velho. Tu é um monstro, pô, não faz É arriscado. Agora foi algo que eu me acostumei a fazer, né? Sim. Também é uma forma que eu arrumei de lidar com o tempo também, porque como minha letra não é lá das mais bonitas, aí eu tenho que passar um tempo a mais pra fazer uma letra legível. Sim. E aí esse tempo eu tenho que economizar passando o desenvolvimento do texto logo direto na É folha. uma estratégia, mas um pouco arriscada. É bem arriscado. Pronto, galera, então, introdução é isso. Então agora bora pro desenvolvimento. Como vocês podem ver, Gabriel fez 2 parágrafos de desenvolvimento. Tu sempre escreve 2 parágrafos ou tu escreve 1, Sempre. 3? Nesses 2 anos de cursinho, eu fiz só 2 parágrafos. E é isso, pessoal. Estruturamento é o mais correto. 1 é sem comentários, né? 3 acho que é difícil definir 3 argumentos diferentes em uma redação de 30 linhas. Então 2 é o ideal. Inclusive, galera, falando de estrutura, nesses próximos dias eu vou fazer um vídeo falando sobre como fazer uma redação para o Enem. Eu já fiz um vídeo parecido com esse, em que eu falo para vocês como fazer um modelo de redação para o Enem. No entanto, tinham muitas pessoas me pedindo para fazer uma redação da forma tradicional, do método convencional, entre aspas. Então eu vou fazer esse vídeo, é um vídeo mais geral, em que eu vou tentar abordar todos os aspectos da redação, cada elemento do mais básico ao mais avançado. Então esperem que vai ter esse vídeo aqui no canal, beleza? Enfim, bora lá ler esse desenvolvimento. Desenvolvimento 1. Em primeiro plano, um fator relevante que dificulta esse alcance democrático que o cinema deveria ter é a desorganização histórica da transição dessa expressão artística do meio rural para o meio urbano. Maravilhoso. Nessa perspectiva, sabe-se que, segundo o Ancine, Agência Nacional de Cinema, em meados dos anos 70... Galera, uma dica. Sempre que vocês forem citar um número, e esse número tiver apenas uma palavra, sei lá, 70, 40, 1, 2, enfim, escolham escrever por extenso. Escreve a palavrinha, não escreve o número. Nessa perspectiva, sabe-se que, segundo a Ancine, Agência Nacional de Cinema, em meados dos anos 70, 4 a cada 5 cinemas brasileiros se encontravam no meio campestre, visto que a população era predominantemente rural. Tu tirou esse dado dos textos motivadores? Tirei. Eu acho que eu tirei esse dado também. Inclusive, eu não tenho certeza, mas eu acho que não tava 4 a cada 5, tava 80%. 80%. E aí eu mudei, Sim. em vez de 80% eu coloquei 4 a cada 5. Safado. Entretanto, vê-se que na conjuntura atual, esse dado se inverteu, posto que a grande maioria das salas de exibição se encontra nas cidades. Ponto. Contudo, entretanto, contudo, acho que tem muito elemento de contraste. Aqui eu acho que eu colocaria um de progressão, dessa forma, no lugar desse contudo. Eu trocaria o contudo por um elemento, um conectivo de progressão, dessa forma, dessa maneira. Tu entende? Porque quando a gente coloca muito conectivo em sequência da mesma categoria, muito elemento de contradição, de oposição, a gente fica esperando chegar em algo e tipo, não chega. Então aqui eu colocaria um conectivo de progressão dessa forma, dessa maneira. Entendi, concordo contigo. Ficaria bem mais, tipo, culminante, tipo, culminou pra algo. Sim. E não o caminho mesmo, como tu disse, de esperar algo, tá ligado? Tô entendendo. Realmente. Enfim, contudo, é inegável que os investimentos em infraestrutura não acompanharam essa rápida mudança, dados os lastimáveis casos de populações que não foram devidamente inseridas nesse mundo artístico, a exemplo de parte do Norte, de parte do Nordeste e de periferias metropolitanas e interioranas de todo o país. Perfeito. Bora lá para as perguntas. Por que tu escolheu esse argumento? Bom, primeiro porque eu não estava conseguindo pensar em algo mais forte para citar do que realmente esse dado que ele falou dessa transição. Como eu queria falar realmente da transição do meio campestre para o meio citadino, então eu vi que realmente era melhor você aproveitar esse texto motivador de uma forma realmente mostrando sua marca de autoria. E foi o que eu fiz, só que eu notei, agora lendo com você, que eu poderia ter no final, isso é algo que eu mudaria, no final eu poderia ter colocado, por exemplo, o que é preocupante, entre aspas. Eu não simplesmente constataria, e não é bom que você faça isso no seu texto, simplesmente constatar coisas, expor dados. Você tem que analisar o que você constatou, analisar o que você expôs. E isso é o que dá força à sua argumentação. Bora pro desenvolvimento 2, galera. Em segundo plano,
Outro fator relevante que tem freado a democratização do cinema é o individualismo crescente entre os amantes da arte audiovisual. Nesse viés, a partir da análise dos dados fornecidos pelo website Meio e Mensagem, é possível concluir que, apesar de ter sido mais frequentado nos últimos 5 anos, o cinema tem sido ofuscado pela alternativa da TV, a qual, por possibilitar o uso individual e caseiro, tem se tornado a preferência entre o público. Esse fenômeno pode ser relacionado ao pensamento do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Já assistiu alguma entrevista desse cara em inglês? O inglês dele é muito bom, véio, pra quem tá começando a aprender inglês. É? Tipo, ele fala, o sotaque dele faz com que qualquer pessoa que tá começando intuitivo, né? Entende, é muito bom. Esse fenômeno pode ser relacionado ao pensamento do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, na medida em que os indivíduos têm se voltado a si mesmos, privando-se da exposição a todo custo, mesmo quando essa exposição traria benefícios, como acesso à riqueza do material cinematográfico das salas públicas. Ponto. Dessa forma, infelizmente, grande parte da população tem optado por se privar do acesso ao cinema no Brasil. Eu acho que o que mais me chamou a atenção nesse teu segundo parágrafo do desenvolvimento foi essa questão da alusão, a forma como tu coloca ela. E é o que eu sempre venho falando pra galera. Quando a gente vai citar um trabalho da nossa redação, quando a gente vai fazer uma alusão, a alusão ela tem que complementar o que a gente tá falando. Não é só pra encher linha ou pra tornar o texto da gente maior. Ela tem que ter uma finalidade. E aqui tu usou ela de maneira muito coerente. Então achei bem bacana. Mas bora lá. Por que tu escolheu esse argumento? E, sei lá, tu mudaria alguma coisa desse segundo parágrafo ou tu deixaria como tá? Esse argumento, essa linha de argumentação que eu escolhi do individualismo não foi lá a melhor. Então, eu mudaria totalmente esse parágrafo. Eu escolheria o viés mais do acesso financeiro mesmo da população. Querendo ou não, como você falou, ficou coerente, internamente, digamos assim, o parágrafo, tá bem conectado e tal. Mas eu acho que não ficou muito coerente com a proposta da redação, o tema da redação. Porque realmente a gente deveria falar sobre a democratização do acesso ao cinema. E não sobre a população que tem acesso, mas opta por não ir ao cinema. Sim. É diferente. E por último a gente tem a conclusão. Como era de se esperar, ela ficou menorzinha. Ocorreu justamente aquele processo de inversão textual. Como a gente já falou anteriormente, se a proposta de intervenção tiver os 5 elementos necessários, que é agente, ação, meio ou modo, finalidade e detalhamento, isso não interfere em nada. Considerando, portanto, a imprescindibilidade do cinema como um direito constitucional e que deve ser democratizado, urge-se que a Secretaria de Cultura do Ministério da Educação, aliada ao Ancine, então aqui a gente tem os agentes, promova uma campanha de valorização ao cinema, aqui a gente tem a ação, por meio da destinação de verbas a empresas exibidoras, aqui a gente tem um meio ou modo, que divulgue em salas de cinemas e nos meios televisivos e digitais, como no Facebook, o papel da arte cinematográfica como fonte de saber, de expressão e de cultura. Isso é o detalhamento, a fim de que a população se sinta atraída a ir ao cinema e que as empresas cresçam. E aqui a gente tem a finalidade, não tem para onde correr, ganha seus 200 pontos. Mais uma vez, o que tu mudaria dessa conclusão? Tu deixaria ela como tá ou tu alteraria alguma coisa? Eu alteraria o finalzinho dela. Como você falou, eu tive pouco espaço para trabalhar minha conclusão. E aí no finalzinho dela, você vê que fica um raciocínio meio quebrado. Porque eu falo que as empresas cresçam, mas e aí? Qual é o impacto das empresas crescerem? Sim. Mas o meu intuito de colocar isso, das empresas crescerem, seria realmente para dar mais acesso ainda, ter novas salas, ter mais pessoas assistindo. Isso era o intuito das empresas crescerem. Sim. Mas eu não deixei isso claro. Com certeza eu ficaria bem mais forte e convincente se eu deixasse isso claro. Realmente. E é isso, galera. Essa foi a redação do nosso Menino Prodígio. Um texto muito bem construído e que deixa claro pra gente que não precisa ser um filho de Drummond pra escrever um texto de qualidade. Então, se tu gostou desse vídeo e quer acompanhar mais conteúdo de redação, não se esquece de se inscrever aqui no canal. E eu também vou deixar aqui embaixo o link do canal de Gabriel. Esse dia a gente vai postar vídeo lá, né? Sim, eu tô planejando postar um vídeo, já vou soltar logo aqui. Vai ser sobre memorização. Algumas técnicas ou formas que eu uso e me ajudavam muito a memorizar as coisas importantes, informações importantes. Olha aí, galera. Então é isso. Tamo junto e valeu!